Ele me fez assistir-lo terminar o que estava fazendo, e quando acabou fiquei sentada e abracei minhas pernas contra meu peito. Eu tinha apenas 13 anos. Eu não sabia como reagir, então tampei meus ouvidos e chorei. Não era isso que eu queria. Tudo que eu queria era um amigo e agora eu não posso mais voltar. Na minha infância, eu passava muito tempo sozinha e minha solidão se tornou tão insuportável que eu entrei nas salas de chat online só para fugir desse sentimento. Eu fui honesta sobre minha idade e acabei colocando meu nome de usuário com 13 anos. Em alguns minutos, recebi mais de 100 mensagens de homens desconhecidos. Conversei com alguns deles e percebi que eles só queriam uma coisa: trocar fotos ou falar sobre coisas íntimas. Isso me fez sentir muito desconfortável. Mas eu senti que tinha que conversar com algumas dessas pessoas só para que eu pudesse ter uma conexão com alguém. Eis que um homem me deu atenção e ele era diferente. Ele não era como todas as outras pessoas no site, ou pelo menos eu pensava assim no começo. A gente conversou por muito tempo e foi se conhecendo. Ele fazia perguntas bobas como: qual é sua cor favorita? De que tipo de música você gosta? Esse sujeito dedicou um bom tempo para ouvir tudo sobre mim, e era interessante conversar com ele. Quando ele disse que tinha 39 anos, eu nem me importei com a idade dele. Pela primeira vez na minha vida eu senti como se finalmente tivesse encontrado um amigo. Eu não precisava mais ficar sozinha. Depois de 2 meses trocando mensagem com ele todos os dias, ele quis saber se a gente podia conversar por vídeo no Skype. E eu disse que sim. A gente começou a fazer perguntas bobas de novo, então ele pediu que eu levantasse para que ele pudesse me ver melhor. Eu levantei. Depois ele queria que eu desse uma volta e eu ingenuamente fiz isso também. Sentei e começamos algumas perguntas pessoais. Ele disse que tinha 2 filhas, uma com 8 anos e outra com 12. Daí eu perguntei: você é casado? Ele disse que não, e que já tinha se divorciado há muito tempo. Quando ele me disse que tinha filhas, eu fiquei surpresa, nem sabia o que sentir. Embora eu achasse estranho, tirei isso da cabeça e continuamos conversando, afinal, ele era a única pessoa com quem eu podia conversar. Eu contava tudo pra ele. Eu contei pra ele sobre a minha família, sobre o abandono do meu pai, sobre a minha mãe que nunca estava em casa e que eu me sentia completamente sozinha. Ele se tornou meu ombro, alguém que eu pudesse me apoiar, e nossas conversas me deram uma força pra viver. Naquela época eu estava em um momento da vida super escuro, mas eu achava que eu poderia seguir em frente enquanto eu tivesse ele para conversar. Conforme passaram os meses, a gente se aproximou e ele aos poucos começou a me dizer coisas inapropriadas e a me pedir para fazer alguns gestos estranhos. Chegou em um ponto em que a gente trocou fotos nossas sem roupas e a gente descreveu atos explícitos. Eu não me sentia confortável fazendo essas coisas e sempre escondia meu celular da minha mãe. Mas mesmo assim eu enviava as fotos, porque ele me dava atenção e o apoio que eu precisava. Ele estava sempre lá para conversar sobre qualquer coisa, e eu queria atender às necessidades dele também. Eu tinha medo que ele me deixasse e encontrasse outra pessoa se eu não desse o que ele queria, então eu fazia tudo que ele pedia. E todo dia ele dizia as palavras: eu te amo. Essas 3 palavras foram as que me puxaram para mais fundo, desejando amor e carinho. Eu não recebia isso da minha família ou de mais ninguém na minha vida. Então eu disse: eu te amo, de volta. No início era de verdade quando eu expressava, mas conforme foi passando o tempo eu comecei a perceber que isso não era amor de verdade. Como poderia ser? E de repente a palavra amor perdeu todo o significado para mim. Era apenas uma palavra que a gente usava sem pensar e não significava nada. Um dia, conversando pelo Skype, como a gente sempre fazia, de repente ele começou a se divertir pela câmera enquanto eu assistia aquela cena congelada e confusa. Não foi como enviar uma foto, isso foi pior, muito pior. Depois que ele terminou, eu fiquei sentada em choque. Eu me senti tão suja e não importava o quanto eu arranhava minha pele, esse sentimento não ia embora. Mas 1 mês depois ele me convenceu a fazer isso também. Eu tirei minhas roupas e deixei ele me observar enquanto eu o observava. Quando acabou e terminou a ligação, eu sentei e abracei minhas pernas contra o meu peito. A minha própria voz veio à minha cabeça e ela gritava coisas horríveis como:
Ele só tá te usando. Ele não te ama. Ninguém te ama. Eu cobri meus ouvidos e chorei. Eu me senti inútil. O tempo passou. E apesar do fato de que eu desmoronava e chorava depois de cada ligação por Skype, a gente continuou fazendo essas coisas e dizendo eu te amo. Mas na verdade eu nunca quis fazer essas coisas com ele. Tudo que eu queria era ter um amigo, mas ele me fez sentir que era isso que eu tinha que fazer para manter a amizade. Em troca ele me dava atenção e apoio emocional. E era isso que eu precisava, eu ansiava por essa conexão, me sentindo como se alguém realmente se importasse comigo. Eu, então, fazia tudo o que ele queria e não contava pra ninguém sobre nós. Esse era o nosso segredo. Na escola ficou impossível me concentrar nos meus estudos. Eu ia muito mal e agora estava muito distraída para aprender qualquer coisa. Eu estava constantemente pensando neste homem. Ele me mandava mensagens íntimas mesmo enquanto eu estava na escola. A gente costumava falar sobre se encontrar pessoalmente algum dia. Eu fiquei paranoica pensando, e se ele vier até minha escola? Quando eu olhava para os meus professores homens, tudo que eu podia ver era a sua face. E a última coisa que me importava era manter em dia as minhas lições de casa. Hoje eu tenho 15 anos e faz 2 anos que eu conheci este homem. Algum dia desses, ele me disse seu nome completo e eu decidi procurá-lo no Facebook. A foto de perfil batia com o rosto que eu conhecia, mas ao seu lado estavam suas 2 filhas e uma mulher desconhecida em pé do lado delas. Eu pensei que podia ser uma tia ou uma amiga, mas decidi pesquisar mais profundamente. Por acaso eu me deparei com fotos de um casamento na conta dessa outra pessoa desconhecida, e a mulher na foto era sua esposa. Eu fiquei arrasada. Mesmo sabendo a verdade, eu não conseguia parar de falar com ele. Sempre que a gente fazia coisas pelo Skype, eu ficava sobrecarregada com a culpa e com a vergonha. Eu abraçava meus joelhos, chorava e me machucava. Me enxaguava e fazia de novo. Todos os dias eu pensava em desaparecer. Eu sentia como se eu tivesse em um ciclo que não conseguia sair, e isso só fazia gostar menos de mim mesma. Por quais razões eu tinha que viver? Esse homem era tudo que eu tinha, ninguém mais me deu nenhum tipo de apoio, então eu fiz tudo o que eu pude para manter a sua atenção. Eu me sentia péssima com isso, e a culpa me consumia todos os dias, mas eu segui em frente. Um ano se passou e eu fui conversar com uma terapeuta que não me ajudou muito. Eu não podia dizer pra ela o que realmente estava me incomodando. Aquele homem me disse que se eu contasse, ele desapareceria e nunca mais falaria comigo. O estresse, a culpa e a vergonha aumentaram. Tava me derrubando. Alguns dias depois eu não aguentava mais e eu decidi fazer algo mais drástico. Como eu não queria envolver diretamente a polícia, entrei no Facebook e enviei uma mensagem pra esposa desse homem e contei tudo pra ela. Eu me senti melhor dizendo a verdade. Ela recebeu a mensagem, mas não respondeu. Depois daquele dia, o homem também não disse mais uma palavra pra mim. Ele desapareceu como ele disse que faria. Nunca mais ouvi falar dele. A única coisa que eu sei, olhando no Facebook, é que eles ainda estão juntos. Faz mais de 5 anos desde o dia que eu conheci esse homem, mas eu lembro como se tivesse sido ontem. As suas imagens frequentemente passam pela minha cabeça e as memórias são muito vivas. Eu não consigo apagar o que a gente fez, e isso me assombra até hoje. Mas o meu estado mental melhorou lentamente, e agora eu tô melhor. Olhando pra trás, eu sinto que deveria tê-lo denunciado. Às vezes eu me pergunto, e se ele ainda estiver conversando com garotas de 13 anos? E se alguém estiver passando pelo que eu passei? Desculpa por não ter falado quando eu tive a chance. Para aqueles que estão ouvindo, se você estiver em uma situação semelhante, avise um parente, avise um amigo ou um terapeuta. Alguém precisa saber. Por favor, faça algo antes que seja tarde demais. E a situação melhora. Eu prometo pra você que vai melhorar. Olá! Não deixe de curtir e se inscrever em nosso canal. Agora também temos uma página no Instagram e no Facebook. Curte lá. Tchau!